Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora, você vai conferir o que há por trás do interesse da Meta em comprar parte da maior fabricante de óculos do mundo. Porque a Louis Vuitton inaugurou um barco de luxo na China. Conheça os detalhes de um negócio bilionário que envolve o setor de alimentação. E saiba qual é a primeira companhia ao alcançar 4 trilhões de dólares em valor de mercado. Eu sou Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios, está no ar. Jovem Pan Business. E abrimos essa edição falando de uma formação aí que vai mexer com o setor de alimentação. Porque a Ferrero, a dona do chocolate Ferrero Rocher, comprou a fabricante de cereais Kellogg pelo valor de 3 bilhões e 100 milhões de dólares. Essa compra une a fabricante da pasta de chocolate com avelã Nutella com a companhia que produz os cereais sucrilhos Kellogg's, como é conhecido e vendido no Brasil. A união consolida a estratégia da Ferrero, que tem feito muitas aquisições, aliás, nos últimos anos, em construir um império de alimentos e expandir a presença para além da América do Norte. O mercado se animou, porque as ações da Kellogg dispararam 31% só com o anúncio do negócio. E os investidores se animaram justamente porque, em maio, a Kellogg havia reduzido a previsão anual de vendas. E chamou muito a atenção a fala do CEO da companhia, o Gary Pilnick, que destacando que nos próximos tempos a Kellogg teria um ambiente desafiador à medida que os consumidores têm se afastado dos alimentos açucarados e têm passado a preferir opções mais baratas de cereais de marcas próprias. A consolidação entre empresas de bens de consumo tem sido uma tendência, já que o setor enfrenta inflação e tem enfrentado também um aumento dos custos de commodities. A Ferrero, dona também do chocolate Kinder Bueno e também das balas Tic Tac, ela tem diversificado os produtos e também quer, como eu falei no começo, ela quer expandir, aumentar a presença, não ficar só nos Estados Unidos. E a explicação para diversificar os produtos é a disparada, principalmente, tá? A disparada dos preços do cacau. Portanto, a empresa não quer apenas estar centrada, estava passando um monte de chocolate, um monte de doce, ela não quer estar centrada apenas em doces. Tanto que ela comprou recentemente a Eat Natural, que é uma fabricante britânica de barras de cereais e granola, e também comprou a produtora de barras de proteína e vitaminas chamada Fulfill, justamente para ter um outro braço de negócios de lanches saudáveis. Olha aí é cacau, aí é doce, ela quer diversificar. E ela está diversificando aí com essa compra da Kellogg. A Ferrero, ela é controlada por um bilionário discreto chamado Giovanni Ferrero e tem as suas origens em uma confeitaria na Itália dos avós do Giovanni, que usavam avelãs para compensar o fornecimento limitado de cacau naquela época. E aí foi a partir da liderança do pai do Giovanni que a empresa se tornou essa potência global a partir da década de 1950 e que promete com essa compra bilionária dos sucrilhos, né? Nós brasileiros conhecemos os sucrilhos Kellogg, que agora pertence à dona da Ferrero Rocher. E olha, quando Mark Zuckerberg coloca uma coisa na cabeça, o negócio costuma acontecer. E eu falo isso porque depois de muito se falar, inclusive no ano passado eu lembrei isso, no ano passado a gente deu aqui no Business
muito se falava. Na época tinha uma matéria do Financial Times sondando esse negócio aí que vocês estão vendo, e agora fechou, porque a Meta comprou, sim, uma participação minoritária na maior fabricante de óculos do mundo, a EssilorLuxottica, a fabricante dos óculos Ray-Ban. O valor não foi divulgado, mas estima-se que a Meta pagou algo em torno de 3 bilhões de euros para adquirir quase 3% da EssilorLuxottica. Esse acordo reforça a aposta, já de algum tempo, da gigante de tecnologia de Zuckerberg na crescente indústria dos óculos inteligentes. Essa união, ela é inédita, mas o relacionamento das duas empresas não é novo. Anteriormente, elas colaboraram no desenvolvimento de óculos inteligentes com inteligência artificial. A Meta vende hoje um modelo de óculos Ray-Ban com câmeras integradas e assistente de AI. E no mês passado, a companhia também lançou um modelo da marca Oakley em parceria com a EssilorLuxottica. A parceria atual não deve parar por aí. A Meta considera aumentar esse investimento para 5% ao longo do tempo, embora esses planos, falando em empresa e falando em Zuckerberg, esses planos aí podem mudar ao longo do caminho. Aí você pode perguntar, né? Mas a Meta, ela é a dona do Facebook, ela é a dona do Instagram, ela é a dona do WhatsApp. O que ela quer com óculos? Ela quer uma ótica? Mark Zuckerberg quer ser dono de uma ótica? Não, eu vou explicar. Óculos inteligentes se tornaram uma obsessão de Mark Zuckerberg porque envolve, sobretudo, inteligência artificial. Porque, afinal, com esses óculos, o Zuckerberg ele consegue ter um produto para chamar de seu, já que ele não vende celular, ele não vende produtos como a Amazon, né? Não é um comércio eletrônico, ele vende aplicativos e ele vende serviços. E com isso, esses óculos que ele tem nessa parceria, eles são todos com inteligência artificial integrada. E além disso, ele consegue controlar a distribuição simplesmente porque ele comprou essa fatia da maior fabricante de óculos. E a Meta aposta na ideia de que no futuro as pessoas trabalharão e se divertirão usando headsets ou óculos. Será? Será que a gente vai trabalhar com óculos? Isso só o tempo dirá. E olha, uma embarcação do luxo foi inaugurada. A Louis Vuitton lançou uma loja em formato de navio em Xangai, na China. O espaço tem 3 andares, mais de 1.000 metros quadrados e conta com um museu, um café temático. Olha o que vocês estão vendo aí nas ruas aí de Xangai. Tem café temático inspirado em cabines de cruzeiro e também tem uma loja exclusivíssima da grife. A estrutura é uma homenagem às origens da marca, que começou fabricando apenas malas de viagem no século XIX. A superfície da fachada do navio traz os monogramas das malas e das bolsas. Há ainda um salão dedicado aos perfumes e um outro salão de livros, além de uma área esportiva com criações feitas especialmente para eventos como a Fórmula 1 e as Olimpíadas. Qual o objetivo de tudo isso? Essa experiência que vocês estão vendo segue uma tendência no mercado, sobretudo no mercado de luxo, que é o foco na experiência dos clientes. A Gucci, a Chanel, a Ralph Lauren já fizeram isso, aliás, fazem isso. No Brasil, a gente noticiou, inclusive a gente recebeu aqui no Business o presidente da Visa para falar desse lançamento, porque a Visa lançou um cartão de crédito no Brasil, só para o Brasil, para clientes que têm, em média, 30 milhões de reais em patrimônio e focado no quê? Focado em experiências. Essas experiências, como disse o Nuno, presidente aqui no programa,
tem novas salas VIPs em aeroportos, tem idas a helicóptero até o aeroporto de Guarulhos e reservas personalizadas em restaurantes badalados. Esse navio da Louis Vuitton que vocês estão vendo, portanto, é mais do que uma loja, é uma chance das pessoas viverem a marca, se conectarem com ela, fortalecer laços com ela, além de gerar. Deve ter gente aqui fotografando, fazendo vídeo, gerar conteúdo, porque isso aumenta o engajamento com o público asiático, um público cada vez mais exigente, e é um público que gasta mesmo, porque a gente está falando dos chineses. Os chineses são os grandes, para não dizer os maiores compradores de luxo no mundo. E uma companhia chegou em um patamar que nenhuma outra alcançou na história. A NVIDIA se tornou a primeira empresa a atingir o valor de mercado de 4 trilhões de dólares, o equivalente a mais de 21 trilhões e meio de reais. As ações da NVIDIA subiram mais de 20% em 2025 e mais de 1000% desde o início de 2023, a empresa mais valiosa do mundo. Inclusive, nós temos aqui no telão do Business as 12 maiores empresas do planeta. E aqui nessa lista, do 1 até o 6, as gigantes de tecnologia. Em sexto lugar está lá Mark Zuckerberg com a sua meta e um valor de mercado de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Em quinto lugar, a Alphabet, a dona do Google, já aumentando o cacife, mais de 2 trilhões de dólares em valor. Em quarto lugar, a Amazon. Em terceiro lugar, a Apple, já com 3 trilhões e 100 bilhões de dólares. Em segundo lugar, a Microsoft, com um patrimônio de... Patrimônio não, é um valor de mercado de 3 trilhões e 700 bilhões de dólares. E em primeiríssimo lugar, nós temos a NVIDIA. Inclusive, eu quero chamar agora, aqui no programa, o professor Celso Camilo, do Centro de Informática da Universidade Federal de Goiás. Obrigado sempre pela presença aqui em nosso programa. Professor, a NVIDIA entrou essa última semana, aconteceu um importante capítulo para a companhia, porque ela virou a número 1 global e ao fabricar chips usados para treinar modelos de inteligência artificial. E eu chamei aquela lista do primeiro ao sexto, porque as gigantes de tecnologia, praticamente todas as gigantes de tecnologia estão entre os clientes da companhia, né? E aí a gente está falando do Google, a gente está falando da Amazon, a gente está falando da Meta, enfim, estamos falando das grandes, né? Mas eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que impulsionou essa semana essa subida nas ações, a ponto de ela bater esse recorde aí, a primeira empresa avaliada em 4 trilhões de dólares. Bruno, primeiro dizer que é uma satisfação estar contigo novamente no teu programa e com a sua audiência qualificada. E respondendo a tua pergunta, a NVIDIA vem, durante muito tempo, ganhando o mercado e tornando o mercado mais sustentável para ela. O volume de empresas que estão contratando, comprando GPUs aumenta cada dia e ela tem uma proteção, ela tem uma barreira de entrada muito grande, porque ela tem a questão da plataforma CUDA, que é a plataforma de uso dos códigos, que ela muito bem fez lá atrás, criando a cultura de uso de GPUs para IA a partir da plataforma dela. Então, ela não é uma crescente sazonal, que ela vai e vem, Ela teve, sim, uma queda no começo do ano, efeito DeepSeek, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas, de forma geral, a startup chinesa, né? A startup chinesa, mas ela vem numa crescente sustentada, muito porque ela criou essa cultura mesmo de falar em IA, falar em GPUs, falar em NVIDIA, porque tem a dependência da plataforma deles, e para o desenvolvedor mudar não é tão simples assim. Vai daqui para frente ser um pouco mais simples, mas ainda tem as suas dificuldades.
Então, ela tem essa barreira de entrada. O que fez esses últimos movimentos acontecerem, de fato, como você antecipou, foram os pedidos das grandes Big Techs. Elas estão investindo cada vez mais, elas estão captando recursos no mercado e estão investindo, estão declarando que vão investir esse recurso em GPUs, em times e talentos de IA. Então, visto isso e os pedidos entrando dentro da NVIDIA, ela começa a recuperar, né, aquela perda que ela teve no começo do ano, e não só como recuperar, como acelerar o crescimento, né, de mais de 20% aí dentro de 2025. Então, ela é uma grande potência porque ela vem no momento certo da história, com o produto certo e tem barreiras com os seus competidores. O que você está falando, o que explica mesmo é o compromisso, vamos chamar assim, dos maiores clientes com investimentos em AI, o que demonstra que a demanda continua fortíssima em relação aos produtos que a NVIDIA produz. Agora, em geral, todas aquelas gigantes de tecnologia que são clientes da NVIDIA, no dia de hoje, elas buscam mais o quê? Tem uma resposta, Celso? Hoje elas estão buscando mais infraestrutura. Infraestrutura, elas sabem que elas têm que investir em dois eixos, talentos e infraestrutura. Talentos continua sendo uma guerra, aliás, uma guerra também acirrada. A gente tem visto movimentos muito agressivos em contratações de perfil sênior, de C-levels, nesse sentido, e desenvolvedores também. Então, há uma corrida também muito grande em relação aos talentos, porque tem uma escassez, mundialmente falando, mas o outro eixo é infraestrutura. Então, a gente sabe que a NVIDIA também tem fila para entrega, e aí você vem Grok, que é a xAI, você tem a própria OpenAI declarando ali um investimento altíssimo na compra de infraestrutura. Você tem as outras Big Techs como a Apple, a própria Meta também, né, investindo cada vez mais nessa linha da IA. Então, o que fez realmente esses pedidos chegarem, não é só nem mais promessa, os pedidos começam a chegar, e a NVIDIA tem uma fila, não consegue nem atender os pedidos que tem na fila, realmente é porque o recurso chegou nas Big Techs para essa finalidade da IA e elas estão redirecionando boa parte disso na sua própria infraestrutura. Somado a isso, nós temos os países entrando na corrida também. Fora as Big Techs, você tem alguns países falando em soberania nacional, né? Investindo em infraestruturas e data centers próprios. Então, você tem um volume significativo, recurso de governo, entrando também na compra desses equipamentos. A gente está vendo aqui na tela do Business o fundador da companhia, né, o Jensen Huang, e a gente que gosta de história e acompanhar a história dos grandes empreendedores, é espetacular a história do Jensen Huang, né, e a fundação dessa empresa, porque ele é um imigrante, né? Chegou aos Estados Unidos, fez trabalho, se não me engano, até, professor, ele chegou a lavar prato, bem nos primórdios dele, até dar início a essa companhia, a NVIDIA, que hoje é o alicerce, vamos chamar assim, o alicerce da inteligência artificial global. É impressionante a história dele, né, que a gente está vendo ao lado de um robozinho. Essas imagens, inclusive, foi do evento anual da companhia esse ano nos Estados Unidos. É impressionante a história dele e a história da companhia, né, professor? Muito inspirador, né? Uma história de imigrantes que chegam nos Estados Unidos e tem alguns casos assim, né, no próprio Estados Unidos. E ele vem superando as dificuldades, criando aí uma empresa, a empresa mais valiosa do mundo, né? Então, isso realmente... E vem num perfil um pouco diferente de outros, né? Comparando, por exemplo, com o Musk e outros perfis. Ele vem num perfil mais low profile, ele vem num perfil mais educacional, ele vem num perfil mais de gestor. Então, ele tem um outro tônus, né, na condução da companhia. E a gente percebe isso lidando com a NVIDIA. Ela tem uma gestão muito forte, ela tem uma estratégia muito forte. Aí nas imagens estão aparecendo, por exemplo, a parceria que ela fez com a Mistral,
que é uma Big Tech ali, a francesa, então é outra que entrou, né, falando em corrida de talentos. Recentemente a Mistral pegou vários talentos ali da Meta, então você vê que esses dois eixos estão o tempo todo entrando na disputa, seja talento, seja infraestrutura, e aí quem consegue correr essa corrida está se beneficiando nesse momento da história. Mas sem dúvida nenhuma, a história dele é muito boa. Mas quem está mais se beneficiando nesse frenesi global da AI é a NVIDIA, correto? Porque neste momento ela está criando a plataforma de sustentação da corrida, né? Muito bem. Ela meio que cria os carros para os pilotos. Então, na corrida, ela ganha bastante recurso para montar os carros. Muito bem. Nós recebemos aqui no Business o professor Celso Camilo para falar desse recorde global que aconteceu na última semana. A NVIDIA bateu um valor de mercado de 4 trilhões de dólares. Obrigado, professor. Grande abraço, prazer sempre estar contigo, Bruno. Do Italy, Brasil, porque a maioria dos credores aprovou o plano de recuperação judicial do mercado gastronômico italiano, localizado em São Paulo e que acumula dívidas de 51 milhões de reais. Na reestruturação, a marca propõe a mudança do endereço na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro do Itaim, em São Paulo, que fez do Italy um símbolo de alta gastronomia italiana na capital paulista, com um mercado de produtos importados e ainda 6 restaurantes de alto padrão. A saída do imóvel aconteceria depois de meses de disputa com a dona do local, a Caoa Patrimonial, que movia ações de despejo por inadimplência. A dívida da Italy só com o imóvel supera 12 milhões de reais por conta de aluguéis e IPTU atrasados. A nova sede seria significativamente menor, segundo a proposta do Italy, o que vai reduzir custos fixos. O novo endereço ainda está sendo negociado e será definido em até 30 dias. O Italy chegou ao Brasil em 2015 por meio de 2 sócios do supermercado St. Marché. Para entrar em vigor, a aprovação do plano de RJ precisará ser homologado pela Justiça após análise de legalidade. E com espaços cada vez mais reduzidos nos grandes centros, a sustentabilidade entra na pauta das construtoras para a criação de espaços verdes. Confira agora os detalhes com Daniel Lian. A certificação verde tornou-se um item imprescindível para o mercado imobiliário e tende a crescer ainda mais no futuro. Um estudo feito pela JLL revela a evolução das certificações em 11 grandes cidades da América Latina: Bogotá, Buenos Aires, Guadalajara, Lima, Medellín, Cidade do México, Monterrey, Montevidéu, Rio de Janeiro, Santiago e São Paulo. Luciana Arouca, diretora de sustentabilidade da JLL, enumera os ganhos àqueles que adotam essa prática. Ao mesmo tempo que você torna a operação mais responsável do ponto de vista ambiental, principalmente, você também traz esses benefícios de baixo custo na operação, né? Então você investe um pouquinho mais para obter essa certificação e tem o benefício de um edifício, né, um ativo mais eficiente. O resultado aparece com a expressiva redução de custos. E isso reflete depois numa operação mais eficiente, consumo de energia, principalmente se há implementação de uso de energias renováveis, água de reuso. Então, tudo isso, além de ser ambientalmente correto, traz essas economias para os condomínios. Luciana Arouca acrescenta que existe a possibilidade de certificação interna. E o ocupante, uma vez que ele ocupa um piso ou vários pisos, ele também pode obter a certificação interna. Então, é possível ele ter uma certificação LEED dos pisos que ele ocupa sem que o prédio tenha necessariamente uma certificação. Os números não param de crescer. 63% dos edifícios de classe A recém-construídos na América Latina possuem certificação verde. São 8,5 milhões de metros quadrados ocupados por escritórios de alto padrão. A cota média
é de 58% de energias renováveis na maioria dos países do continente latino-americano. Yara Matsuyama, diretora de locação de escritórios da JLL, indica que no instante em que o mundo passa por mudanças climáticas e prioriza a descarbonização, proprietários, investidores, locatários e empresas estão de olho nessa tendência. As grandes empresas, as multinacionais, hoje já estão em busca dessa certificação para uma otimização e para, enfim, cumprir aí com as metas que cada um tem, nesse segmento de sustentabilidade. O modelo serve tanto para edifícios em construção como para os já existentes que passam por adequações. Os edifícios novos, que estão sendo concebidos agora já nascem com algum tipo de certificação, e os que ainda não possuem estão buscando de alguma maneira se adequar ou se certificar para que possam continuar sendo competitivos aí no mercado imobiliário, Yara Matsuyama fala ainda sobre a demanda de pontos para carros elétricos. Os edifícios corporativos têm buscado também, de alguma maneira, suprir a quantidade de carregadores para atender essa demanda. Os edifícios verdes certificados têm atraído mais ocupantes e contribuído para diminuir a vacância. E agora a gente fala do universo Elon Musk, porque a CEO do X, a rede social de Elon Musk, a Linda Yaccarino, anunciou que deixará o comando da rede social. Em uma publicação na própria plataforma, com certeza, a executiva expressou orgulho pelo trabalho da equipe e agradeceu a Elon Musk pela oportunidade. Ela destacou as transformações realizadas durante seus 2 anos à frente da empresa. Linda Yaccarino, que antes chefiava a área de vendas, publicidade do grupo NBC Universal, assumiu o cargo em 2023, após Elon Musk deixar a presidência da rede social num período muito pressionado por acionistas da Tesla, de onde ele ganha mais dinheiro. Até o momento, o X não comentou os motivos da saída da executiva. Elon Musk também não deu explicações, mas agradeceu a Yaccarino pelas contribuições para o desenvolvimento da plataforma. Durante a sua gestão, a rede social passou por mudanças muito significativas no algoritmo, nas políticas de liberdade de expressão e na identidade visual, que em 2023 passou de Twitter para X. A executiva reforçou que seu objetivo era transformar o X em um aplicativo para tudo, similar ao WeChat da China, com sistemas de pagamento e outras funcionalidades além da tradicional rede social. E conforme nós já havíamos destacado aqui no Business, a reprivatização da TAP estava em análise pelo governo português. E nesta semana, o primeiro-ministro Luiz Montenegro deu sinal verde para o andamento do processo. 49,9% da TAP pertence ao governo e o plano prevê que 44,9% do capital social da companhia seja vendido para um investidor privado, enquanto os outros 5% devem ser repassados aos trabalhadores da companhia. Segundo o premier, caso não apareça nenhuma proposta interessante, a operação de reprivatização será suspensa. E o Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Muito obrigado sempre pela companhia, muito obrigado sempre pela confiança e lembre-se sempre, tenham todos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business.